Será que uma cartilha sobre reforma tributária ajudaria a gente a entender melhor? Falam tanto em reforma tributária, tem tanta coisa que a gente fica completamente confuso. Eu fico também. Nós pedimos, então, ao Alberto Macedo, que é coordenador do Simplifica Já, para explicar para a gente. Alberto, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heroto. Obrigado pelo convite. É uma honra poder falar com vocês, seus ouvintes do Nova Brasil. Alberto, vamos dizer assim, qual é o primeiro capítulo dessa cartilha, esse beabá aqui? Olha, a ideia inicial é mostrar que a tributação do consumo tem que ser simplificada, né? E é importante registrar que há algumas PECs, PEC é a Proposta de Emenda Constitucional, que estão no Congresso, né? Estão sendo discutidas a PEC 45 de 2019 e a PEC 110 de 2019, que trazem problemas sérios, se implementadas. E o Simplificar Já é um movimento que consubstanciou o seu trabalho na PEC 46 de 2022, subscrita pelo senador Oriovisto Guimarães, do Paraná, e por 37 senadores. Então, essa cartilha procura mostrar os reais problemas da tributação do consumo e o porquê essas PECs 45 e 110 não os resolvem e porquê a PEC 46 de 2022 é o melhor caminho. Agora, isso é para o cidadão comum, né? Para o cidadão que paga o imposto, para ele poder entender e saber por que está pagando. Sim, sim. É importante, quando fala de reforma tributária, Herói, temos que lembrar que há três tipos grandes de tributação. A tributação da renda, imposto de renda, por exemplo, né? A tributação do patrimônio, você tem o IPTU municipal, você tem o IPVA estadual, você tem o ITR federal, né? E a tributação do consumo. Essas reformas que eu falei, essas PECs, elas focam mais na tributação do consumo. E aí a ideia é que haja uma simplificação pela PEC 46 de 2022, uma simplificação de forma a, hoje, a empresa que paga os tributos, ela não gaste tantos recursos, não gaste um batalhão de contadores e um batalhão de advogados para calcular e pagar o tributo, o que lhe gera custo, e esse custo é repassado no consumidor final, né? Então é importante que haja a simplificação. Em relação ao consumidor final, é importante, como você falou, que ele saiba o que ele está pagando. E a PEC 46 de 2022, a proposta de Simplificar Já, procura também trazer essa simplificação no sentido de deixar mais claro para o contribuinte, no documento fiscal que tem que ser emitido, qual o tributo que está sendo pago e quanto está sendo pago. Então, Alberto, há um tempo atrás, eu vim num posto de gasolina, a notinha fiscal, e lá tinha os impostos que estavam embutidos no preço da gasolina. Isso é lei, não é lei? É facultativo? Como é que funciona isso? Isso é uma lei, existe isso sim, essa previsão que estava na Constituição e foi regulamentada por uma lei, mas há atributos que é mais fácil fazer constar na notinha e há outros que não é tão fácil assim. Por exemplo, imposto de renda. Imposto de renda você paga ele sobre o lucro, resumidamente, né? E quanto daquilo vai para o preço? É muito complicado contabilmente, tanto que a legislação permite que se coloque ali aproximadamente, percebe? Então, assim, o que a gente procura nessa proposta, na transparência, por exemplo, deixar claro para o contribuinte quanto ele está pagando, além, mais do que está hoje, né? Hoje, o imposto, a gente chama que ele é calculado por dentro. O que é por dentro? Vamos pegar, Heródoto, uma nota fiscal de R$100 de energia, vamos supor. E aí vamos supor que o ICMS seja 25%. 25% de 100 é 25, correto? Só que, na verdade, como, né, na legislação atual o imposto faz parte da sua própria base de cálculo, então a empresa de energia, quando vai pagar o tributo, desses 100 que ela recebe, ela entrega 25 para o governo e ela fica com 75. Ora, então, na verdade, a alíquota que aparece lá, que é 25%, a rigor não é 25%. Ela é a conta de 25 sobre 75, que é um terço. Ou seja, é 33,33%. Então, aquilo que a gente chama de alíquota nominal, que é 25%, a alíquota efetiva é 33,3%. Percebe? Ou seja, o cidadão está achando que está pagando 25%, mas não, ele está pagando 33,33%. Então, a ideia de Simplificar Já é deixar claro, ou seja, o imposto calculado por fora, como a gente chama. Ou seja, ele não mais fazer parte da sua própria base de cálculo. Bom, esse imposto por dentro, esse exemplo que você deu, eu estou sendo enganado, pô. Me enganaram. De certa forma, sim.
De uma certa forma, sim, porque, enfim, foi um mecanismo criado há Quer muito dizer, falam tempo, que né? o imposto é E até 25 e eu hoje, pago 33? sim, então é importante ter essa transparência. A transparência é a gente enxergar de fato o que a gente está pagando. Então, são várias medidas aqui de simplificação na PEC 46, essa é só uma delas, que é a transparência, né? Ah. Então, essa transparência, ela vem quando você enxerga de fato o que a gente chama de alíquota efetiva, que no exemplo que eu dei é o 33,3% e não a alíquota nominal, que é o 25%. É que ia pegar mal também botar lá na conta de luz, né? O senhor está pagando 33,3333, é chamada dízima, não é isso ou não? Não é verdade? Exatamente, diz na Ia periódica. pegar mal, pô, pega bem. Então, se você está pagando, vou botar 33, aí o pessoal começa a chiar. Exatamente. É melhor Mas tem que esconder, né? colocar, a gente tem que enxergar o que a gente tem que estar pagando de fato, não é? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Agora, e aqueles outros impostos que têm alíquota já estabelecida? Você citou a conta de luz. Mas falei no posto de gasolina, o ICMS é possível calcular, não é isso? O IPI ou o outro imposto é possível calcular? O problema hoje, Heródoto, vamos lá, o pessoal fala uma expressão chamada manicômio tributário. O pessoal às vezes fala, mas não explica o que é o manicômio tributário. Então vamos explicar. Na verdade, na tributação do consumo, nós temos os impostos federais, o IPI, que é Imposto de Produto Industrializado, a PIS e a COFINS são contribuições sociais. Na parte estadual tem o ICMS, que incide sobre mercadorias, e na parte municipal tem o ISS, que incide sobre serviços. Não é porque tem tributo federal, estadual, municipal que tem manicômio tributário. Não é esse motivo, como alegam os autores das PECs 45 e 110. O que causa um manicômio tributário é principalmente, primeiro colocado em campeão de malefícios, vamos dizer assim, é o ICMS, que é o imposto estadual. Ele é um IVA. O que é um IVA? IVA é um imposto de valor adicionado, que tem a ver com quando o empresário paga o tributo sobre a mercadoria vendida, tem um débito sobre essa saída de mercadoria, mas também ele pode bater o crédito do insumo que ele adquiriu para fazer a mercadoria, que nesse insumo está embutido o ICMS na entrada. Então tem débito menos crédito, esse valor adicionado se paga aí o ICMS, que é um IVA estadual. O problema do manicômio é que hoje nós não temos um ICMS. Nós temos 27 ICMS. Os estados até hoje não se integraram. Então, o empresário industrial, por exemplo, que está aqui em São Paulo, compra um insumo de Minas Gerais, e compra insumo de Minas, de Rio Grande do Sul, etc., para fazer o produto dele. Ele tem que calcular o tributo. Ele tem que entender a legislação dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e para os estados que ele vai vender. Então, é um manicômio, porque é impossível entender essa legislação inteira. Aí ele contrata um batalhão de contadores e advogados para calcular o tributo e pagar. E aí ele tem 30 dias para pagar o tributo e o fiscal tem 5 anos para ver se ele está certo ou está errado, se ele errou na conta. É um manicômio tributário nesse sentido. Então tem que resolver esse ICMS, no sentido de unificar os 27 ICMS num sistema integrado e parametrizado. O que é isso? Basicamente, Heródoto, é colocar toda a legislação, primeiro uniformizar mais essas 27 legislações. Em sendo uniformizadas, colocá-las no sistema. Ou seja, o sistema você coloca lá dentro a alíquota, os regimes, os cálculos, todas as situações no sistema, de forma que o empresário, o industrial, do exemplo que eu dei, quando for calcular o tributo, ele vai, ao emitir a nota fiscal eletrônica, ele vai basicamente colocar o código do estado de origem, o código do estado de destino, como for a operação interestadual, coloca o valor da operação, o código da mercadoria, e o sistema calcula para ele. Então, o sistema tira do ombro do empresário o custo de ter que calcular o tributo. Então, isso simplifica sobremaneira o sistema. Na parte municipal, já está sendo feito isso com a Nota Fiscal de Serviço Eletrônico Nacional, a NFSE Nacional, que é um projeto dos municípios com a Receita Federal, que já automatiza isso. Está em implantação, já temos aí mais ou menos o total de 59% toda a arrecadação de ISS do país em municípios já aderido ao convênio com a Receita, né, em que o prestador de serviço, que tem, por exemplo, 10 estabelecimentos em 10 municípios, ele não vai ter mais que entender as 10 legislações dos 10 municípios. E nem calcular o tributo. Isso quando ele não tem que ir na boca do caixa pagar, porque o município, às vezes, não tem recurso
para fazer um sistema eletrônico. Então, com a NFSE nacional, o contribuinte, o prestador de serviço, enxerga um sistema nacional todo, independentemente do número de municípios com os quais ele opera. Isso é primeiro mundo, nem na Europa tem isso ainda. Né? Então, automatiza o recolhimento, o sistema tira do ombro do contribuinte o ônus de calcular o tributo, então depois o fisco não pode dizer depois que ele errou, porque foi o próprio fisco que através do sistema calculou, percebe? Então isso está em andamento na parte do ISS dos municípios, com a PEC 46 de 2022, para simplificar já, isso vai ser obrigatório para todos os municípios, vão ter que aderir os que faltam aderir ainda. E na parte estadual faz a mesma coisa. Na parte federal, Heródoto, o pior tributo do consumo hoje, há uma discussão se vai do consumo ou outro, mas consideremos como do consumo. É a PIS/COFINS. A PIS/COFINS tem um regime cumulativo, que basicamente é um cálculo simples, a alíquota vezes de faturamento, e tem um regime não cumulativo, que é tipo um IVA, como o ICMS, mais ou menos. Né? E aí, nessa forma de calcular a PIS/COFINS não cumulativa, há diversos problemas sobre quais insumos dá crédito de imposto e quais não dá. Tem decisão judicial todo mês sobre insumo que dá crédito e insumo que não dá crédito. Isso fica caro para o empresário calcular isso aí. Então, também a gente propõe uma simplificação da PIS/COFINS no regime não cumulativo, que é esse modelo de IVA, né? E com isso a gente acaba tranquilamente 70% do contencioso da PIS/COFINS. Na PIS/COFINS é algo infraconstitucional. Um projeto de lei resolve isso e vai ser apresentado em breve para resolver esse problema. Perfeito. Nós vamos acompanhar com certeza. Alberto, muito obrigado por sua gentileza. Muito grato. Obrigado, Heródoto. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. O Alberto Macedo, coordenador do Simplifica Já, conversando conosco, entre tantas coisas importantes. Não é o primeiro entrevistado que fala sobre a reforma tributária, não vai ser o último, a gente vai entendendo e tal. Hoje a gente aprendeu aí com ele o cálculo por dentro, você viu como é que é, né? Bota 25, a gente paga 33. Interessante.